O encontro do meu saber com o seu querer nasce o cuidado. Porque o cuidado começa com você. A jornada do paciente na Senhor do Bonfim começa no acolhimento. A recepção é o primeiro passo para o cuidado seguro e personalizado. Ao chegar, você deve informar o seu nome, documento, registrar a sua chegada, biometria, reconhecimento facial e então receber seu crachá de identificação. Após isso, a equipe de enfermagem confirma a sua chegada através do sistema online. Você sabia que a Organização Mundial de Saúde estabelece 6 metas internacionais de segurança para o paciente nos serviços de saúde? Uma dessas metas é com relação à identificação correta deste paciente dentro da unidade de diálise. E, para tanto, nós do Grupo Senhor do Bonfim utilizamos este crachá de identificação, que é entregue no momento que o paciente adentra a unidade, faz todo esse check-in, vamos supor, com a recepção. E os identificadores que nós utilizamos, identificadores pessoais do paciente, para colocar neste objeto é o nome por completo e a data de nascimento. É isso que vai diferenciar um paciente e outro. Antes de dar início à sessão de diálise, a máquina ela passa por um processo interno de desinfecção. Esse processo de desinfecção ele dura em média de 15 a 20 minutos. Fazendo esse processo, a máquina agora vai passar por um processo de autoteste. Esse processo de autoteste dura em média de 10 a 15 minutos também. Sendo detectado algum tipo de falha, nós acionamos a assistência técnica. O próximo passo agora vai ser fazer a montagem de todo o sistema. Após fazer essa montagem do sistema, também a máquina vai detectar se há um funcionamento tudo correto, se não existe nenhum processo que vai interromper na continuidade dessa diálise. Sendo assim, estando tudo ok, já está apto para a gente dar continuidade e seguir a sessão com a diálise. Entre a troca dos turnos, é feita a desinfecção da máquina e da poltrona e das superfícies para que a gente possa diminuir os riscos de infecção. Após a liberação da máquina, é montado o sistema do paciente. Cada paciente possui um sistema personalizado. A identificação correta do leito garante segurança e rastreabilidade. A higiene de mãos, ela faz parte das 6 metas de segurança do paciente. Mas você, paciente, sabe que isso não é uma atitude exclusiva dos profissionais de saúde? Você também pode ser um colaborador nesse processo de vigilância da higiene de mãos. Primeiramente, você tem que ter o cuidado, de ao chegar na unidade, higienizar a sua fístula, manter o seu catéter, caso você faça uso, sempre limpo e seco. E você tenta observar na sua rotina dentro do ambiente de diálise se todos os colaboradores respeitam as 5 etapas de higiene de mãos antes de tocar, não só em você, como também na máquina. Seja o contribuidor nessa grande meta de segurança do paciente. O paciente confere sua identificação e é posicionado com conforto e segurança. Esses mesmos identificadores que a gente citou no crachá são utilizados também em uma placa de identificação que fica na sua máquina de diálise. Além do nome do paciente, sua data de nascimento, nós nos preocupamos também em classificar o risco de queda, que é estabelecido pela escala de Mohs, certo? Onde o paciente pode variar de baixo risco de queda a alto risco de queda. Isso aqui é alimentado no sistema ou atualizado a cada 15 dias, entendendo que pode ser variável. O paciente hoje que é descrito como baixo risco, futuramente ele pode evoluir para um alto risco, tá? E a gente também nessa placa de gerenciamento de risco, além desses identificadores que eu citei para vocês, colocamos a precaução no contato, se o paciente está em isolamento ou não, bem como as alergias. Existem 5 oportunidades que podemos realizar a higiene de mãos. A higiene de mãos ela pode ser realizada com água e sabão ou com álcool. O álcool ele precisa não só ser bisuntado na mão, ele precisa ser friccionado na mão de 20 a 30 segundos para ter a sua real efetividade. Não sei se vocês já repararam, mas em cada máquina de hemodiálise existe uma plaquinha que sinaliza os 5 momentos e oportunidades que são indicadas para realizar uma diálise segura e reduzir o risco de infecção.
A primeira delas é a mais comum, que é antes de qualquer contato com o paciente. Um simples aperto de mão, antes de ser realizado, é recomendado que se faça a higiene de mãos. O segundo momento é antes de qualquer procedimento, desde uma punção de fístula, ou uma troca de curativo, ou na hora de conectar o paciente à máquina. O terceiro momento é caso eu tenha uma exposição a algum fluido do paciente, seja uma secreção, seja um sangue. Então, nesse momento é o terceiro que existe uma oportunidade. Entre um paciente e outro, eu também realizo a minha higiene de mãos para não correr risco de levar uma infecção cruzada. E principalmente após contato com qualquer superfície, uma bancada, um teclado de computador. Esse é o quinto momento, para justamente eu não levar bactérias de superfícies para o meu paciente. Então, quando você sentar à máquina de diálise, observe se todas essas 5 etapas estão sendo seguidas no seu cuidado. Durante a sessão, o paciente recebe visita de toda a equipe multiprofissional para ajustes de prescrição e avaliação, como com o seu acesso vascular. Você, paciente renal, também é corresponsável pela manutenção do seu acesso. Por exemplo, paciente que possui uma fístula, que é aquele acesso que é geralmente no braço. Quais são os cuidados que ele tem que ter em domicílio? Não dormir com o curativo de um dia para o outro, porque isso vai dificultar o fluxo de sangue na próxima sessão. Antes de retirar o curativo, recomenda-se que se faça a compressa de água fria ou gelada para evitar sangramento ao longo do dia. Também é recomendado que nos dias que não dialisa, faça compressas de água morna em cima mesmo da fístula para evitar que forme trombos e assim dificulte futuras punções. Exercício sempre é recomendado. Exercícios de manutenção, seja ela com a bolinha ou com alicate, para manter seu acesso sempre pérfeo. E pacientes que possuem catéter, os cuidados em domicílio é evitar molhar o curativo, porque curativo fechado e úmido favorece a infecção. Fique atento também a possíveis sinais de complicação do acesso. Paciente de fístula tem que ficar atento ao frêmito presente no seu acesso. O que é o frêmito? É aquele turbilhonar que é facilmente detectado à palpação. Ele tem sempre que existir. Se em algum momento ele parar, é sinal de que a fístula já não está funcionando tão bem ou até mesmo já parou. Observe também sinais de vermelhidão, que é a hiperemia ou hipertermia. Se ele está mais quente do que o normal, isso também não é um bom sinal. Ou se, eventualmente, tiver presença de pus ou um pontinho branco, é sinal de que também já é o início de uma infecção. Você, paciente de catéter, fique atento durante a diálise. Se por sinal, porventura, a máquina fluir, interrompendo repetidas vezes ao longo da sessão, é sinal de que o catéter já não está na sua melhor performance. Sem contar que, ao fazer a troca do curativo, se for detectado qualquer presença de secreção, é um sinal também de que uma possível infecção pode estar ali, querendo se instalar ou já instalada. Então fique atento a esses sinais, para que seja comunicado à equipe e seja tomadas medidas com antecedência e assim a manutenção do seu acesso seja preservada. Queixas e sintomas também devem ser informados durante a visita. Quando necessário, medicamentos podem ser prescritos. Vamos falar um assunto muito importante, que é sobre a cadeia medicamentosa dentro da Senhor do Bonfim. Você, paciente, sabe que é importante também nessa etapa, começando pela admissão. Quando recebemos um paciente na instituição, solicitamos a receita que ele faz uso em casa. Por que dessa importância? Porque muitos medicamentos podem ter interferência com outras medicações que são administradas. Nesse momento, o médico vai abordar todas as medicações que vocês fazem uso contínuo em domicílio e fazer a sua prescrição de hemodiálise no sistema, e também essas medicações ficam registradas para acompanhamento ao longo de todas as sessões. Um segundo momento que tem uma participação muito importante é quando dentro da sessão de hemodiálise ocorre alguma necessidade de administração de algum remédio.
como que é feito esse trânsito dentro da nossa instituição? O sistema foi feito para gerar segurança. Então, na admissão, nós perguntamos sobre as alergias. Então, a gente lança no sistema essa alergia e uma vez o sistema alimentado, eu não consigo registrar esse medicamento para ser liberado, porque você nos informou que tem alergia a esse remédio. É o primeiro bloqueio que nós já temos. Bem, diante disso, uma vez que a gente vai prescrever a medicação no sistema, esse medicamento é lançado exatamente no seu prontuário. Essa informação vai chegar no setor de suprimentos, aonde a medicação está localizada. Ele é bipado, liberado para o técnico, e o técnico com essa medicação vai checar com você antes de administrar se você detém alergia ou não. Porque muitas vezes a alergia pode não ter acontecido naquele momento que você teve a admissão, mas você pode ter desenvolvido. Então isso é muito importante, essa dupla checagem, para justamente permitir a administração segura da medicação. Então, paciente, quando acontece de ser feito uma medicação em sua sessão, todo esse ciclo ele é amarrado justamente para lhe trazer segurança. E você faz parte desse ciclo para manter uma diálise segura. Quanto às máquinas, a segurança dos equipamentos são prioridades. Para garantir a segurança do paciente durante a terapia, durante a hemodiálise, são realizadas manutenções preventivas periódicas em nossos equipamentos. Cada equipamento dispõe de um checklist disponibilizado pelo fabricante, que são verificações bem rigorosas para o controle e segurança do equipamento, para que ele funcione de forma eficiente. O equipamento de referência que utilizamos é o NEL. Ele que verificamos a temperatura, condutividade e a pressão. Caso algum desses itens estejam não conforme, é realizada uma calibração no equipamento. Em último caso, a gente realiza a troca de algumas peças, se for necessário. Os equipamentos de emergência médica são realizada a manutenção preventiva pela uma empresa terceirizada e eles emitem um laudo, um certificado, comprovando que o equipamento está apto para uso. Contamos também com a energia solar, que é uma inovação do grupo, sempre pensando na sustentabilidade e inovação. Estamos aqui em nossa estação de tratamento de água. Na hemodiálise, o sangue do paciente tem contato em volumosos quantidade de água, mesmo que seja indiretamente. Então, se essa água não for tratada, impurezas presentes na água, contaminações, bactérias, isso pode gerar algumas reações adversas graves no paciente. Esse é o início do sistema, é o nosso primeiro bloqueio de segurança, é o filtro zeólita. Por ele passa a água, que a finalidade dele é remover as partículas em suspensões, remover os metais pesados, ferro, magnésio e armônia. Em seguida temos o filtro abrandador. A finalidade dele é remover o cálcio e o magnésio da água. O filtro abrandador ele protege os sistemas seguintes, evitando incrustações e nos equipamentos. A água, por fim, ela passa pelo filtro de carvão ativado, que é responsável por remover o cloro e a cloramina e os agentes bacteriológicos, antes de passar pela osmose reversa. Enfim, chegamos à última etapa, a etapa mais importante, a osmose reversa de duplo passo. Contamos com a tecnologia de ponta, mais moderna no mercado. Contamos com sistema digital, monitoramento por celular e é bem preciso. A osmose ela é responsável por remover os sais, as bactérias endotoxinas presentes na água, para garantir a qualidade da água e a segurança do paciente. No sistema de duplo passo, a água passa por 2 unidades da osmose em série. Isso aumenta e garante a pureza da água. Também que a água esteja dentro dos padrões rigorosos exigidos pelas normas da Anvisa, que é a RDC 11/2014. Encerramos cada sessão com o mesmo cuidado que começamos. O paciente deve ser acompanhado em todo o trajeto com segurança e respeito, para minimizar o risco de queda.
Por isso orientamos, caso você, paciente, não esteja se sentindo bem, no momento que esteja transitando aqui na unidade, seja na chegada ou na saída do tratamento de diálise, caso você sinta que clinicamente não está bem, solicite o auxílio da nossa equipe, dos técnicos de enfermagem, do pessoal de higienização, para que assim você possa deambular nessa unidade ou ser conduzido até a sua saída de maneira segura, de repente com a utilização de uma cadeira de roda ou com outros apetrechos disponíveis na unidade. Espero que essas informações tenham contribuído para esclarecer suas dúvidas e tornar o seu tratamento mais tranquilo, seguro e eficaz. Quando você tem conhecimento, se torna um agente ativo no seu cuidado. O cuidado seguro começa com a informação.